Fala pessoal, estamos aqui no Tudo Pode Haver, o nosso podcast. Mais uma vez gravando aqui no nosso espaço, dentro da mostra Carlos Conceito, no Palacete do Tira Chapéu. Todo mundo já sabe que está funcionando, está acabando a mostra, estamos aproveitando aqui os últimos minutos, os últimos dias de operação da mostra. Mas estamos muito felizes aí com as nossas entrevistas, nossos convidados, foi muito bacana e está ainda sendo, porque ainda tem gravação que está sendo feita e tem programa que ainda vai para o ar. Então, mais uma vez, contar aqui com o privilégio desse convidado. Hoje eu vou trazer para vocês uma temática que sim se aproxima mais de arquitetura, eu gosto também, estou trazendo um colega profissional. Ele que é arquiteto e urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura de São Paulo, é especializado em plantas ornamentais e paisagismo pela Universidade Federal de Lavras, é autor do livro Paisagismo Projetando Espaços Livres, foi lançado em 2011, é conselheiro do CAL, foi conselheiro na gestão 2021, 23, 24 a 26, há 30 anos atua no desenvolvimento de projetos de paisagismo para áreas residenciais, comerciais, industriais e empreendimentos. Professor também de paisagismo em pós-graduação, diversas faculdades, e também coordena o Proflora, que também oferece cursos para estudantes, para leigos também. Não só aqui, mas em todo o Brasil. É um prazer receber você aqui, Marcos Malamute, meu colega arquiteto, que é o dono do paisagismo. Seja bem-vindo, cara. Caio, obrigado. É uma satisfação estar aqui, né? A satisfação é nossa, a gente vai aproveitar o máximo para tirar o máximo de conteúdo e de informação aqui com o Marcos. Eu acho muito interessante. Marcos também tem um trabalho muito bacana que ele vem fazendo com as redes sociais e com a divulgação do trabalho e da consciência do paisagismo. Eu acho isso tão legal, a maneira como ele se coloca. E aí queria até começar fazendo essa pergunta que é simples e básica. Como é que tá? O foco do seu trabalho é muito dessa relação arquitetura e paisagismo. Isso. Tá? Isso a gente percebe e fica claro de ver. Como é que tá essa relação, cara? Arquitetura e paisagismo. É um negócio interessante, Caio, porque o mercado, de maneira geral, e a expectativa das pessoas, clientes, senso comum, né? Quando fala em paisagismo, pensa em plantas. Pensa em vegetação, pensa em, né, eu recebo um monte de consulta, eu tenho um vaso, não sei aonde, qual é a planta que eu ponho? Na jardineira, qual é a planta que eu ponho? Qual é a planta que dá para botar num corredor, não sei como? As perguntas giram ao redor das plantas. A planta. Só que planta é um componente da paisagem, a planta não é a essência da história, né? Então, eu entendo que o mercado, de maneira geral, e é por isso que eu estou na rede social, e é por isso que eu leciono há não sei quantos anos, né? O mercado confunde o que é jardinagem com o que é paisagismo. Essa é uma frase que eu já ouvi muitas vezes de coisas você. Que se aproximam, se tocam, se sobrepõem em algum momento, mas elas são essencialmente coisas diferentes. E isso não é uma coisa clara para todo mundo. Não. Eu acho que para poucos, inclusive, eu diria. Mesmo no nosso ramo, colegas profissionais, a gente é difícil romper essa barreira de achar que o paisagismo entra no meu projeto na hora que eu vou plantar alguma coisa na minha área externa. Eu acho que o seu paisagismo, ou o paisagismo entra no seu projeto, na verdade o seu projeto, o que eu digo, ele já é paisagem. Ele é paisagem, né? Então, quando você, arquiteto, está fazendo uma edificação, você está fazendo duas grandes ações paisagísticas. Uma, qualquer edificação, é uma intervenção na paisagem. Intervenção na paisagem é paisagismo, não tem nenhuma discussão, né? E a segunda coisa é que quando você edifica, você está no seu terreno, no seu lote, seja o tamanho que ele for, você está definindo o que é edificado na sua cabeça. Mas quando você está fazendo isso, você está definindo o que é não edificado. Sim. E você está dando forma para o não edificado. E você está estabelecendo relações do não edificado com o edificado e do não edificado com o entorno, com a paisagem, com a rua. Toda essa relação do projeto do não edificado é paisagismo. Né? Então, quando você está fazendo um projeto de arquitetura, você já fez o que talvez seja a parte mais importante do paisagismo. Então, quando é que o paisagismo entra na arquitetura? É do primeiro traço. No primeiro traço. E na cabeça do arquiteto ainda. Quer dizer, não é só na cabeça do paisagista ou do especialista. Sim. É uma coisa que tem que estar incorporada no pensamento. Pronto, teoricamente eu tenho que admitir agora que quando eu começo a projetar, eu estou metendo o dedo no paisagismo e é de fato. Claro, brincadeiras à parte, mas eu estou interferindo no espaço, estou interferindo na paisagem. E é importante, né? O nó é que nem sempre, ou muito raramente, a pessoa que está fazendo isso tem a consciência de que já está fazendo. Já está fazendo. E é muito comum em grandes projetos, principalmente empreendimentos, ou
projetos de maior porte, ainda até da questão do residencial, ainda que a gente possa ter um projeto de grande porte residencial, mas a interferência urbana, paisagística, ela é muito marcante e é de muita responsabilidade, né? A gente está interferindo na paisagem da cidade, do local, do que for. Patrimônio coletivo. Coletivo. Eu tenho uma responsabilidade coletiva nisso aí, né? Tem, e aí, mas o que eu acho aí, cara, é mais que isso, é verdade. Então, assim, porque dentro desse universo do paisagismo, a gente tem um monte de escala. Sim. A gente pode falar desde a intervenção no lote residencial, tipo, Sim. o entorno de uma casa de condomínio, 300 metros quadrados, 400 metros quadrados. Você pode falar de um parque, de uma praça, de um parque, ou de paisagismo regional, né? Uhum. Tipo, pensar a região inteira Macro. macro, né? Não é nem urbano, é para além do urbano. Então, tem muitas escalas. Mas uma coisa que eu acredito e que tem a ver com o que você está dizendo é que mesmo quando você está na menor escala, quando você está ali no seu terreninho de 300 metros quadrados, já estou pegando um terreno pequeno mesmo, Tá. o que você faz ali contamina a paisagem. Então, mesmo quando você não está pensando ou projetando ou não está responsável formalmente por um projeto de grande porte, Sim. de intervenção objetiva na paisagem, a sua pequena intervenção ela é contribuinte da paisagem. É engraçado perceber isso e é fácil até que a gente quando vai apresentar um projeto, né? É muito comum. Eu me preocupo com o entorno quando eu estou apresentando um 3D, fiz um trabalho de simulação no meu projeto, eu já me preocupo com o entorno. E muitas vezes esse entorno valoriza bastante também a sua apresentação, o seu conteúdo de projeto. Então, tá lá e ninguém tá lembrando que já está lá o que a gente está pincelando de paisagem, né? E quase sempre, ou muitas vezes, Caio, esse entorno, ele é o que sobra. Esse que é o ponto. Então, assim, a pessoa pega o terreno, faz a casa inteira, o que sobra, alguém vai resolver depois, né? Então, e aí é que a coisa começa a parecer jardinagem, porque aí você tem uma sobra que você vai enfeitar com plantas. Enfeitar com plantas. Rapaz, você me dos termos que eu adoro. É isso mesmo. Essa coisa do ornamentar com plantas é jardinagem. É jardinagem. Que o cultivo ornamental de plantas é jardinagem. O que está dentro do escopo do paisagismo? Interferência na paisagem e projeto de espaço. Então, quando você está projetando espaço, pensando no espaço, no vazio, em tudo que não é a planta, na experiência da pessoa, aí é paisagismo. A jardinagem é uma ferramenta de construção de uma das partes do paisagismo, que é a parte da vegetação. Né? Porque se você está falando de paisagem, tudo faz parte. Vamos lá, Marcos. Hoje o foco do seu trabalho, talvez o perfil dos seus clientes, é muito mais voltado para empreendimentos, maiores projetos. O residencial está ali, ele existe, acontece, claro, né? Sim, claro. Mas é muito mais voltado para essa questão do projeto de larga escala. Falei certo? Larga escala talvez seja um pouco de exagero, mas fui muito exagerado. Um pouco maior. Tá, tudo bem. Então, e aí, essa construção desse espaço, né? Eu acho que existe assim, ó. Aonde começa teoricamente, nesses casos, eu acho que até acontece o contrário. Entra o projeto de marcos para depois serem definidos projetos, sim, individuais residenciais. Idealmente seria, Caio, mas na prática, mesmo na grande escala, paisagismo ainda é visto como jardinagem. Ou seja, então, você continua enfrentando a mesma bronca. Em todas as escalas. É incrível, né? Eu já estava aqui querendo dizer, pô, pelo menos lá você tem, né? Não tem. Vai ter, né? Eu acho que existe um pouco de conscientização, até de entender sobre isso. A gente faz esse bate-papo, eu tento conduzir, eu conduzo nada, né? Não conduzo lugar nenhum, mas assim, eu tento transformar sempre o nosso podcast, me colocando na posição do curioso, me colocando na posição de perguntar, de questionar, de entender. E eu sei que muitas das minhas dúvidas, algumas delas mais fortes para quem está de fora, né? Mas termina sendo uma linha de raciocínio e até de quebra de paradigmas e de conceitos e preconceitos, porque existe uma diferença fundamental em entender essa interferência da paisagem. Eu acho que isso que é interessante começar a virar essa chave. Isso. Quando virar a chave, e aí eu acho, não vai começar pelo leigo, não vai começar pelo dono da casa, pelo dono do lote, vai começar pelo profissional de arquitetura, vai começar pelos profissionais e pelos empreendimentos e os empreendedores. Sim. Eu acho que essa chave precisa virar e esse ganho já vai ser visto mais facilmente, né? Porque o que acontece aí, assim, tem duas coisas que eu acho que vale a pena dizer. Um,
é que a gente tem que entender que vamos dizer, a história do que a gente chama de paisagismo, ela começa com a jardinagem. Então, é justo entender por que é assim. Sim. Né? O que não quer dizer que a gente queira que continue sendo assim. Vamos crescer, vamos evoluir, né? Vamos evoluir. Né? Então, assim, porque vem da história da jardinagem, vem da história do cultivo, vem da história da coleção de plantas. Então, tem uma série de coisas que justificam isso ser assim. Né? Mas o que acontece é que quando você passa a enxergar que você consegue transformar de fato a experiência, a condução das pessoas, para onde elas andam, para onde elas olham, como é que elas se sentem, como é que elas percebem a arquitetura, né? Você disse, olha, eu faço o render, o 3D da edificação e faço o entorno. O entorno é o contexto. Uhum. E o contexto é o que dá significado simbólico para o objeto em qualquer circunstância. Massa, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. E o projeto paisagismo é também o projeto do contexto. Então você recontextualiza, ressignifica a própria edificação. Porque você muda a maneira com que a pessoa vê. Né? Então, você tem como ela se envolve com o paisagismo e com a arquitetura. Você tem um potencial de transformação que é absolutamente desperdiçado. Uhum. Então, não é que é errado você olhar como jardinagem. É uma abordagem possível. E você tem uma entrega que é uma entrega, ok, você está entregando uma ornamentação. Beleza, melhor com do que sem. Não, com certeza. Né? Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer muitas outras coisas. E essas coisas são desperdiçadas, quer dizer, quando você não dá esse próximo passo. Quando você não entende que pode, você não faz. Né? Uma frase que eu repito sempre assim, projetar é saber querer. Porque você só projeta o que você quer. Uhum. Se você não sabe que pode querer, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você nem sabe que é possível, pronto, acabou. Não é sua meta. Você não vai fazer. Isso é interessante, nunca tinha levado a esse extremo da observação, mas é interessantíssimo. E a gente, eu transferindo isso para aquilo que eu já tenho formalizado em minha cabeça enquanto projeto, enquanto interferência de paisagem, tal, tem tudo a ver, porque me traz essa referência de como que eu faço o projeto para Marcos, que é diferente quando eu faço para Lucas, é diferente quando eu faço para outra pessoa qualquer. Então é se apropriar dessa paisagem como um todo, né? Não somente como essa ornamentação de plantas. E aí eu acho que um detalhe que é interessante, apesar do lado todo seu aí de professor de pós-graduação, ministrando Proflora, coordenando Proflora, Marcos, você não executa, né? Não, eu trabalho exclusivamente com projeto. Que vida dura, cara. Me conta aí, como é que é trabalhar exclusivamente com projeto? Eu entendo que isso é um passo de amadurecimento do mercado. É mais ou menos isso. Né? Então, assim, é atípico. Okay? Para paisagismo é atípico. Especialmente atípico, não é comum. Mas são competências, habilidades diferentes do executor e a do projetista. Perfeito. Né? E num mercado, vamos dizer, um pouco mais desenvolvido, você tem espaço para essas especialidades. Sim. Né? Quando você está num mercado menor, numa cidade menor, ou num lugar assim, talvez não haja mercado, de fato, para você se dizer, olha, eu só projeto, ou eu só executo. Se eu só projeto, quem é que vai executar? Né? Porque não tem tanta gente assim. Olha que o mercado vai se desenvolvendo, então quem projeta, projeta, quem executa, executa, quem dá manutenção, dá manutenção. Sabe, quem faz iluminação, faz iluminação. Você começa a ter a possibilidade de atuar os especialistas. Mais especializado, mais focado. E você tem uma qualidade melhor, porque você está focado naquilo. Você puxou um assunto que eu diria que, para mim, como curioso, e sou curioso que tenho que ser aqui dentro, como é que é essa relação com os complementares? A iluminação, como é a relação do projeto de Marcos, paisagista, que está interferindo na paisagem como um todo, e aí entra a especialidade de iluminação. Já está isso direcionado em seu projeto? Nasce de forma... Eu acho que sim. E eu acho que é da mesma maneira que um projeto de arquitetura. Por que arquitetura? Com arquitetura interiores, por exemplo? Qualquer arquitetura. Né? Por que arquitetura? E uma vez, vou contar uma história rápida. Assim, teve uma filha de uma amiga que foi no escritório e disse, o que faz um arquiteto? Porque ela ia prestar vestibular, e então o que faz para ela saber se ela queria ou não? Como é que eu vou explicar, né? É tão difícil, né? Tem tanta coisa. Mas faça a resposta de criança, faz desenho. Faz desenho e acabou. Não é desenho, pelo amor de Deus. Me ocorreu, e eu lembrei disso agora porque tem a ver com a sua pergunta, assim, o arquiteto é o diretor do teatro. Ou do cinema. Claro, eu adoro as analogias dele. Vamos lá, cara, tô curioso, vamos lá. Ele é o diretor.
Por que ele é o diretor? Porque ele não necessariamente sabe fazer nada daquilo, mas ele é o único que sabe de tudo. Né? Então, você vou voltar na analogia do teatro. Você não é ator. Você talvez não saiba chorar em cena. Mas você sabe o quanto que o ator tem que chorar naquela cena. Se é um choro compulsivo ou contido. Você não é iluminador. Mas você sabe se tem que ter muita luz, pouca luz, luz no rosto. Você sabe qual é o efeito que você precisa. Você não é sonoplasta ou músico. Mas você sabe qual é a trilha sonora que precisa para conduzir aquela emoção. Você não é figurinista. Mas você sabe qual é a roupa do personagem. Você não é cenógrafo, mas você sabe qual é o ambiente que você está construindo. Você não sabe nada. Eu confesso que eu tô arrepiado. Mas você é o único. Cara, eu sou o diretor também. Essas coisas... Você é. Você é o único que sabe como é que essas coisas se unem de uma maneira coerente. Coerente. Né? Então, quem é o arquiteto? É o cara que dá coerência para todas as coisas, para que elas tenham sentido entre si. Definição de arquitetura, a gente bem sabe, quem for estudante de arquitetura sabe o quão difícil é a definição de arquitetura. E essa construção dessa analogia, mais uma vez, você foi muito feliz. Eu comecei a me colocar e me entender de vez em quando como... Porque você está coordenando coisas dirigindo. Que você não sabe executar necessariamente, mas você sabe o que você precisa que ela execute por você. Então, voltando para a sua pergunta... Fiz uma volta. Eu sou meio das voltas. A iluminação, ela está a serviço do paisagismo. Então, eu sei o que eu preciso. Eu sei qual é o efeito que eu quero. Eu sei qual é a dramaticidade. Eu sei o que precisa de luz e o que não precisa. Eu sei o que é ponto focal e o que é secundário. Eu sei onde eu preciso de respiro, onde eu preciso de tensão. E eu vou chegar para o iluminador. Vamos lá. O iluminador, seja ele projetista ou não, né? E dizer, olha, eu preciso disso e disso, e sei olhar o projeto dele e entender se ele está atendendo a minha demanda. Se chegou onde você queria. Exatamente. Conceitualmente, inclusive, falando, né? Exatamente. Porque assim, você não vai precisar dizer qual é a potência daquela lâmpada, o cálculo de lumens para aquela... Não, eu quero de X luz... Eu garantir que a luz chegue em tal ponto. Pronto. Se são 5, 10, 15 ou 150 watts, isso é trabalho dele, não é meu? Exatamente. A gente continua sendo eterno estudante, porque eu costumo dizer, até quando você vai em loja, eu vou em loja de iluminação, loja de piso, de revestimento, gente, quando eu vou lá, o consultor que está vendendo o produto, ele sempre vai ter alguma informação para me passar a mais, para eu ganhar, para eu crescer, para eu agregar aquilo ao meu produto ou ao meu projeto. Então, faz parte dessa diretoria aí que você está falando. É isso, mas você tem que também saber chegar lá no consultor e dizer o que você quer. O que eu quero. Porque no projeto de iluminação não é um projeto paralelo e autônomo. Não, ele está a serviço de um conceito, de uma intenção, de alguma coisa que está anterior. Exatamente. Né? E isso vale para tudo. Então, paisagismo é arquitetura, isso vale para arquitetura, é paisagismo. A gente está, de certa forma, mostrando o quão simples que é esse entendimento, porque não é novidade se eu tivesse feito as mesmas perguntas tratando de arquitetura e ambientação, arquitetura e interiores, tal. Muitas das respostas seriam essas próximas, como você está colocando, porque é a mesma coisa. A mesma coisa, né? É difícil dizer assim, Marcos é um arquiteto paisagista e aí por isso eu só vou associar a planta, que é aquilo que a gente está falando o tempo todo. Não é. Existe uma conceitualização desse espaço vazio, vamos chamar assim, que vai ser tratado e que vai ser concebido, assim como é a arquitetura, né? Estruturado. Mas porque aí, vamos dizer, se você está falando de arquitetura, aí é um pouco diferente de interiores, porque interiores, de maneira geral, ou quase sempre, você está tratando um espaço pré-concebido. A arquitetura concebe o espaço. Exatamente. O paisagismo concebe o espaço. Ele vai definir o limite. Onde está o piso, onde está o teto, qual é a altura, qual é a largura, onde está a entrada, onde está a saída, para onde aponta, como se divide ou se conecta com o próximo espaço, o que você vê, o que você não vê, por onde você passa. É estrutura. É a estrutura. É a estrutura do espaço, a estrutura do oco. Aí vem o esqueleto, que é a arquitetura, a gente vem botar a alma, que é o design interior. Aí vai existir. O que confunde no paisagismo, que faz talvez um dos fatores de confusão, é que assim, quando você está fazendo interiores, ou arquitetura e interiores, você consegue, é possível, nem sempre isso acontece, e não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas é possível imaginar, vamos dizer, uma volumetria oca, que tem uma série de características que interessam e que vão criar, né, emoções e direções e tudo isso, e um tratamento de revestimento depois. Então você tem um oco e você diz, bom, eu vou pintar de azul, de amarelo, vou botar um papel de parede de listrinha, vou botar um revestimento acústico, não sei o quê. No paisagismo, você não consegue
tipicamente, dissociar o material de construção do revestimento. Porque o arbusto ou a planta que vai fazer uma parede, ela já tem listrinhas, ela já tem florzinhas, ela já é amarela, ela já é vermelha, ela já é azul. Então, quando você constrói, você já reveste. Já vem combo. Já vem o combo. E aí as pessoas acabam se distraindo com o revestimento, como se estivesse numa loja de papel de parede, Sim. e esquecem de se perguntar por que eu preciso da parede em primeiro lugar. Ele está escolhendo um papel de parede para uma parede que ele não sabe se ele precisa. Se precisa, se vai alcançar o que quer se alcançar. E aí ele está apaixonado pelo papel de parede e quer colocar de qualquer jeito numa parede que ele não devia ter. Isso é verdade. E isso acontece de fato. O tempo todo. E aí você trazendo também para o paisagismo. E como é que tá hoje os trabalhos de nosso amigo Marcos Malamuti? Onde é que a gente pode dizer assim, cara, qual é o seu xodó aí de projeto recente aí? Rapaz, eu nem sei. Porque é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E... Isso é bom. Quando tem muita coisa ao mesmo tempo é porque tá bom, não é porque tá ruim. E são projetos assim, eu faço principalmente essa parte de empreendimento, e sei lá, tem o parque aquático que vai ter lá em Sauí, esse tipo de coisa. E esses projetos, eles são lentos, né? Isso é diferente de projeto de paisagismo residencial. Residencial é muito rápido. Né? É uma coisa de projetar em 2, 3 semanas, executar em 2, 3 semanas, próximo, né? Um projeto desses de um empreendimento gigante leva 2, 3 anos, 4 anos. Porque o paisagismo entra, e aí sim, normalmente ele entra numa fase inicial de projeto. Então você vai lá, vai ajudar a estruturar e a conceber conceitualmente. Aí você tem todas as camadas dos projetos de detalhamento de arquitetura, de instalação, de um monte de coisa. E você vai voltar nesse projeto lá no final de novo, para fazer uma revisão e uma compatibilização. Exatamente. Né? Então ele fica 2, 3, 4 anos na casa, aí depois vem outro. Então o ritmo desse meu segmento de projeto é um ritmo lento, contínuo, né? Então não é muito cheio de... O ciclo é extenso. Extenso. É interessante. É diferente do típico do mercado. O mercado é muito rápido, que inclusive é uma das virtudes. Né? Existe agora um momento que está evidenciado aí as casas do litoral, Praia do Forte, outros imobiliário aceleradíssimo, muitos empreendimentos, muita coisa acontecendo e realmente é uma coisa que a gente vê assim, né? Pau. A mágica do negócio. Apareceu lá, de repente, aquela paisagem que não... O espaço vazio também é paisagem, né? Aquela paisagem que tá lá de um jeito, você passa e... meses depois já tem uma quantidade de construções, uma quantidade de interferências, de iluminação, de paisagismo, de ornamentação, de plantas também, completamente diferente, né? É muito rápido. E o próprio uso provoca a pessoa também a pegar esse entorno, por exemplo, a parte do coletivo, né, do empreendimento, né? Quando começa a ter habitações, começa a se ter mais cuidado ainda com esses espaços coletivos. Sim. E aí existe uma maturação também desse espaço coletivo, né? Mas eu acho que tem muito para amadurecer. A gente tem uma cultura de muito pouco... Está mudando, mas de muito pouco valorização, tanto do coletivo quanto do verde. Né? Então a gente está num momento em que o verde ganhou muito espaço no discurso, mas ele não tem tanto espaço na prática. E isso é um passo de cada vez. Essa dificuldade do ser humano de pensar o coletivo é mais complicado. E a questão do verde, a gente tem, assim, é comum você ver derruba a árvore, porque a árvore cai folha, faz sujeira. Então, assim, tem uma série de... E aí, essa árvore está me dando trabalho com minha piscina, corta, né? Então, assim, tem uma série... A prefeitura age muito mal sobre a arborização urbana, poda de maneira inadequada, tem uma série de problemas, assim, que são culturais. Culturais no sentido amplo de entendimento do papel da vegetação no ambiente urbano. Né? Então, como é que é? A prefeitura... Agora fiquei curioso. Os órgãos públicos, prefeitura, governo, seja lá o que for, como é... Porque a gente sabe que existem dentro dos órgãos, dos nossos gestores, as competências para urbanismo, para... O paisagismo, ele é tratado dentro desses... Existe um órgão para isso? Existe? Tem secretaria, normalmente secretaria de áreas verdes, de parques e áreas verdes. É muito mais agente de fiscalização, não?
Não, porque eles têm que... porque isso é municipal, né? Tá. Então, cada município tem uma estrutura de gestão um pouco diferente. Sim. Mas você tem um monte de área pública que alguém tem que dar manutenção, né? Isso pode estar numa Secretaria de Áreas Verdes ou de manutenção geral da cidade. Aham. Quando é de manutenção geral da cidade, é o cara que está fazendo pavimentação. Aí ele Sim. tem que cuidar da área verde. Quer dizer, o nível de entendimento disso tende a ser mais baixo, Uhum. né? Quando é uma secretaria especialista, é um pouco melhor, mas nem sempre é uma secretaria muito prestigiada dentro da administração. Então, não tem lá aquela capacidade de manobra toda, né? Depois você tem, vamos dizer, na parte de arborização, você tem, às vezes, sobreposição de responsabilidades e competências. Então, você tem o poder público municipal com uma competência, mas a companhia de energia também quer fazer poda em árvore ou precisa ou está obrigada a, né, defendendo, para proteger a rede aérea. E aí os critérios e os interesses são diferentes. Aí quando começa a falar dessa parte, existe todo um... Porque o cara está ali tentando limpar o fio dele. Ele não está muito preocupado com a árvore, com a estabilidade com a dela. paisagem como um todo. Principalmente. Com a paisagem, Porque se for falar de energia, né? e nem com a pobre da saúde da árvore. Porque a árvore, ela é viva, e ninguém lembra muito disso. Né? E que para ela estar viva, você precisa dar condição de sobrevivência. E a condição urbana é, a priori, uma condição ruim. Sempre. Porque o solo é compactado, porque né, ela é contida, tem uma série de problemas para ela estar ali. Mas não quer dizer que ela não vai, ela vai. Agora, além disso, você tem um monte de agressões adicionais, paralelas. Né? Que podem levar, e acabam levando a um monte de... A árvore caiu. Caiu porque elevou a copa lá. Buscando luz. E às vezes com poda. Porque a poda que direcionou... Vai direcionando, suspendendo a copa demais, e aí você tem um centro de gravidade lá em cima, para uma árvore que tem um solo compacto e não consegue desenvolver um sistema radicular pleno. Que vai cair. Vai cair. Não vai ter jeito. Mas não foi ela que caiu, a gente que derrubou. A gente deu condições delas. Só faltou dar um empurrãozinho. Né? E às vezes dá, né? Às vezes dá. Então é um assunto mais complicado e... É sempre mais complicado. Tem coisas assim, tipo, né, usando Salvador de exemplo, Manuel Dias, é um projeto urbano de muitos anos atrás, que tinha um projeto de arborização. Tinha aqueles canteiros centrais na Manuel Dias, né? Não vou revelar a minha idade não, mas tinha uns canteiros centrais, lembra? Saíram com o alargamento da via. E quando houve o alargamento da via, que também revela a idade, porque isso já tem 200 anos, havia um projeto de arborização. E se você andar lá, você vai ver que tem... Os espaços predispostos para alguma coisa, mas que as árvores não existem. Não existem. Então, ao invés da arborização evoluir em 20 anos, ela desapareceu em 20 anos. Nossa Senhora. Que chato. Isso é ação, né? Tanto da má gestão, quanto muitas vezes de um comerciante que diz, isso está atrapalhando minha fachada. Tem. E tira. Só que ele não pensa que se aquilo tiver arborizado, você vai ter gente podendo caminhar ali na sombra e interessado na fachada dele. Pois é. Né? E não numa fornalha. Uma das coisas que eu também observo, por exemplo, nossa orla aqui de Salvador, que é uma orla... a gente é privilegiado pelas praias. Mas a nossa orla é muito árida. Você concorda comigo? Sim. E me pareceu em algum momento que se passou-se a ter um certo cuidado, um certo planejamento para que isso, assim como a Manuel Dias aí de repente está falando, né? Para que isso fosse uma área arborizada e que esse verde e essa paisagem fosse menos árida, mas a gente não vê esse resultado, não chegou, né? Aí é uma história bem mais complicada, viu, Caio? Porque eu tô metendo dedo não devo, daqui a pouco eu vou tomar uma bronca. Não, é interessante porque isso envolve um monte de assunto, porque isso rende um podcast inteiro. Vamos lá, o nosso horário tá ali. São 3 podcasts que a gente vai gravar hoje, gente. Beleza, porque esse daí rende um. Porque são várias coisas que acontecem. A primeira, Salvador é uma cidade que tem um nível de salinidade do ar atípico. Né? Então, Salvador, do ponto de vista de paisagem, você pode dividir em 2 metades imediatamente, né? A Baía de Todos os Santos e a Orla Atlântica. Na Baía de Todos os Santos, você tem floresta tropical. Na Orla Atlântica, você tem restinga. Então, muda o solo, muda tudo por causa do vento salino. Então, assim, o vento salino impede ou dificulta o desenvolvimento de uma série de tipologias de vegetação. Sim. E que faz uma formação típica. Não estou dizendo que ela é pior do que a Mata Atlântica dali, e nem menos importante, mas ela é característica.
E ela faz com que as escolhas sejam muito restritas. Sim. Então, poucas plantas sobrevivem na área do litoral atlântico de Salvador. Olha só. Né? Então, mas eu vi no Rio, eu vi em Vitória, eu vi... O Rio de Janeiro não é Salvador. Começa por aí. É diferente. O vento é diferente, o clima é diferente, a salinidade. O sal é diferente. A Maralina diz que é um dos índices maiores do planeta, é isso mesmo? Todo esse trecho, a partir da... É isso, do Farol da Barra em diante é um desastre. Né? E aí tem os lugares piores. Esse trecho da Maralina é bastante ruim, o trecho ali da Armação é bastante ruim. São lugares difíceis. Então esse é o primeiro ponto que tem que considerar. Né? Então, quando você faz uma intervenção em um lugar desses, você precisa entender aonde você está. Claro. Então, muitas vezes, e acontece com frequência, de você ter intervenções bem intencionadas, mas mal planejadas. E aí a coisa não acontece. Para variar a questão do planejamento. É fácil, né? Porque tem um saber específico. A segunda coisa que entra nessa história, que eu acho que é interessante, e que é uma tendência, pelo menos no discurso nesse momento, que então assim, se a gente quer plantar um lugar desses e é difícil, você planta o quê? Planta o que é nativo. Vamos pelo fácil. Planta o que está há milhões de anos morando. Já funcionando. Né? Porque assim, tem plantas que estão ali há milhões de anos. Milhões não é um exagero, é milhões mesmo. Né? Então, se elas estão vivas há milhões de anos, por que a gente vai inventar uma coisa diferente? E você tem um monte de espécies que têm potencial ornamental, que são interessantes, porque a gente tem um interesse ornamental que é diferente do interesse das plantas, beleza. Né? Mas que você pode ordenar de maneira plástica, ornamental, paisagística, mas apoiado nas características biológicas que são consistentes. Claro. E aí você consegue começar a fazer funcionar. Cara, não é um negócio... É um negócio óbvio, mas não é a prática, né? E a segunda etapa dessa conversa é que, assim, mesmo que você faça tudo certo no planejamento, porque a gente está num ambiente muito, mas assim, muito hostil, você precisa de um período de gestão prolongado para garantir a estabilização dessa vegetação. Então a gente tem muito vento que desidrata, muito sal que desidrata e tem um verão seco que desidrata. Então, se você não garante a sobrevivência na fase inicial da planta, ela não vai. Ela não vai. Se ela não viver os primeiros 3, 5, 6 meses, ela não vai existir. É preciso um acompanhamento de manutenção, de próximo, consolidação, né? Nos primeiros anos. E privilegiar, obviamente, plantas que dependam, e aí para qualquer projeto de área pública, que no longo prazo prescindam, né, de manutenção. Né? Quer dizer, porque a gente sabe que a gente tem um problema crônico de manutenção de todo tipo de estrutura coletiva. Sim. Do asfalto, do ponto de ônibus, do ônibus propriamente dito, né, de tudo. Então, a planta é viva. A planta ela tem exigências de sobrevivência. Então, se você escolhe uma planta que para sobreviver precisa de muita intervenção e muita continuidade e que você não pode falhar, a chance dela daqui a 10 anos ainda está ali muito pequena. Muito pequena. Né? Agora, se você escolhe uma planta que é perfeitamente adaptada ao local, que você dá a condição de sobrevivência e que ela consegue se estabilizar ali, se você não fizer nada de errado, daqui a 10 anos ela vai estar lá. É interessante. E não deixa de ser parte do planejamento essa preocupação também com... se eu escolher... eu estou aqui com o pé direito de 8,80 metros. Se eu escolher uma lâmpada que tem uma vida útil ruim naquelas luminárias lá em cima do meu teto, isso só vai me dar dor de cabeça. Vai ter uma hora que eu vou me retar, vou tirar a lâmpada. Ou vai ficar... Ou vai ficar escuro. Né? Que é o que acontece. Traz a luz de estúdio quando precisar e acabou, né? Não vai ficar Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante nessa conversa de paisagismo, e aí a gente está falando da parte de vegetação. Né? Porque eu comecei a conversa dizendo paisagismo não é planta, agora a gente está falando de planta. Mas planta é material de construção do paisagismo. Né? Então, não conversa... Tá no core. É isso, né? Mas para entender que as coisas são diferentes, mas elas acabam caminhando juntas. Tem uma diferença que é interessante, que tem a ver com isso, no universo dessa coisa do cultivo e da construção com plantas, que assim, quando você faz um projeto de interiores, você fez aqui o seu espaço do podcast. Você fez esse espaço em, 40 dias, ou o tempo que você teve para montar, porque é uma amostra de decoração, é muito rápido.
No dia da inauguração... Queria ter tido 40, viu, Marcos? Queria ter tido 40. São 8, não importa. Né? Mas o fato é que no dia da inauguração tá pronto. No dia da inauguração você vem aqui, tira a foto está no catálogo. O melhor desempenho do seu ambiente é o dia da inauguração. É o máximo, é o melhor que você conseguiu fazer. Né? Quando você está falando de planta, é o contrário. No dia que você põe, você está há 3 meses do começo, há 3 anos de uma maturidade de plantas pequenas e há 30 anos de maturidade das plantas adultas. Então, se você não prevê a manutenção no projeto, né, a complexidade, a dificuldade, a capacidade técnica, econômica... Parece que ela alcança esses 3 anos. Não é que vai estragar, não vai existir. Porque ele se degrada antes de se estabelecer. Antes de chegar onde tem que chegar. Exatamente. De fato é. Então, manutenção é centro de pensamento de projeto. Você não pode pensar em projeto sem entender a manutenção, seja para a área pública ou privada. Porque mesmo numa área privada, tem soluções de projeto que são mais exigentes e complexas em manutenção. Então você precisa saber se a pessoa tem capacidade econômica dessa manutenção. Sim. Sabe, ela vai ter jardineiro todo dia? Ela vai ter 3 jardineiros 2 vezes por semana? Ou ela tem meio período de jardineiro por mês? Se você não sabe isso, você não sabe desenhar. Eu tenho que preparar. Você tem que saber, porque se o cara só vai ter um jardineiro meio período por mês, precisa ser uma coisa que um jardineiro meio período por mês. Dê conta. Né? Então, a capacidade econômica. E depois você tem uma questão de capacidade de competência técnica. Então, tem soluções que são muito exigentes na precisão, no cuidado, e que a pessoa precisa, mesmo que ela tenha dinheiro, ela tem que saber fazer. A pessoa, né? Até para dar ordem, a gente tem que saber dar ordem. É isso, teu cliente sabe, ele entende o suficiente, ele tem sensibilidade, competência para tomar conta de um negócio complicado desse? Porque se não tem, você não pode propor. Não vai adiantar. Não vai existir. Não é que vai estragar. Não vai existir. Não vai existir. Você já bateu nessa frase 3 vezes aqui, porque realmente não vai. É tão sério quanto isso. É a verdade, né? É porque a conversa começou, por que não tem nada na hora de Salvador? Porque nunca chegou a existir. Porque a hora que você fez o negócio ali, se você não faz entendendo a complexidade da manutenção e a condição de sobrevivência... Nem chegou a existir. Não chega a existir, acaba antes de começar. E a gente acha que passou a existir no dia que a gente passa e vê aquelas mudas de coqueiro sendo plantadas. Não vai para lugar nenhum. Aquele coqueiro não vai existir. Não vai existir. Ele não chega a existir. É verdade. Isso é de fato. Cara, o papo é sempre muito gostoso. Eu tô aqui com o Marcos Malamuthi, a gente falando sobre paisagismo como um todo. E não pode deixar de falar de plantas e ornamentação e projetos, que é o core do trabalho dele, inclusive. E é sempre muito gostoso esse bate-papo. Eu queria também agradecer a presença de Marcos, dizer que a ideia de convidá-lo para o podcast, eu tive que caçar ele. O homem está ocupado demais, mas na verdade eu tive que caçar, porque é sempre muito bom a maneira como ele coloca as coisas. Eu adoro ouvir o conteúdo que ele lança em mídias sociais, os reels, os stories. Adoro. E falei, eu peguei ele numa festa aqui, não foi no meio da festa, falei, no coquetel, falei, vamos lá. Você vai ter que gravar, cara. Ele falou assim, vai gravar, vamos arranjar uma brecha aqui na agenda. E queria, de fato, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso podcast. É uma satisfação de fato e, enfim. Mais um bate-papo gostoso. Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado.